Mariana, a bibliotecária da cidade, abriu as portas da biblioteca com um sorriso no rosto. Adorava aquele lugar, que considerava seu santuário. As estantes estavam repletas de livros de todos os gêneros, desde emocionantes romances até histórias de mistério que capturavam a atenção de qualquer leitor. Mariana se deleitava arrumando os livros, sentindo o prazer de ver tudo em ordem, esperando a ser descoberto pelos visitantes da biblioteca. Cada livro é uma viagem pronta para ser empreendida, pensou Mariana, passando a mão carinhosamente sobre uma coleção de clássicos da literatura. Enquanto arrumava os confortáveis sofás espalhados pelo ambiente, Mariana refletia sobre a importância da leitura na vida das pessoas. A leitura abre mundos desconhecidos e oferece uma nova perspectiva a quem se permite mergulhar nas páginas, e me alegra ver tantas crianças virem aqui todos os dias para ler, pensava ela, ajustando as lâmpadas para garantir a iluminação perfeita para os leitores. O silêncio da biblioteca era interrompido apenas pelo suave som das páginas sendo viradas e pelo ocasional sussurro dos visitantes, criando um ambiente tranquilo e acolhedor. Mariana tinha um carinho especial pelos jovens leitores, sempre buscando maneiras de incentivá-los a descobrir o prazer da leitura, acreditando que um livro adequado poderia mudar a vida de alguém. Se ao menos cada criança pudesse encontrar um livro que falasse ao seu coração, o mundo seria um lugar melhor. Sei que os livros podem tirar muitas pessoas de problemas quando são usados corretamente, pensava ela frequentemente enquanto destacava os livros que considerava mais cativantes para os jovens. Ela lembrava de sua própria infância, quando um livro tinha sido seu melhor amigo, seu refúgio durante momentos difíceis. Todos os dias, Mariana observava um menino específico que sempre estava presente na biblioteca. Usava roupas desgastadas e parecia ser muito pobre, mas seus olhos brilhavam com um fervor especial quando lia. Mariana sempre ficava intrigada com a presença constante do menino. Quem é esse garoto? O que o traz aqui todos os dias? Pensava enquanto o observava de longe, tentando decifrar o mistério que o envolvia. O menino se sentava em um canto quase escondido, sempre com um livro nas mãos, imerso em suas páginas. Enquanto continuava arrumando os livros e preparando o ambiente, Mariana não podia deixar de pensar no menino. Ele deve ter uma história tão interessante quanto qualquer livro, refletiu, imaginando as dificuldades que o garoto poderia enfrentar fora daquele refúgio literário. Mariana sentia um impulso crescente de se aproximar dele, de descobrir mais sobre sua vida e talvez ajudá-lo de alguma maneira. A biblioteca, para ela, era mais que um local de trabalho, era uma comunidade, e cada membro dessa comunidade era importante. Mariana se ocupava em verificar se todos os livros estavam em seus devidos lugares, mas seus pensamentos continuavam focados no menino. Será que encontra nas histórias o consolo que talvez não tenha em casa? Se perguntava, desejando profundamente que os livros pudessem proporcionar ao menino a mesma sensação de segurança e esperança que sempre lhe tinham proporcionado. Mariana acreditava no poder transformador da leitura e queria que todos, especialmente aquele menino, tivessem a oportunidade de sentir isso. A manhã avançava e Mariana continuava observando discretamente o menino, agora sentado em um dos sofás mais afastados, concentrado em sua leitura. Que tipo de história capta tanto a atenção de um garoto assim? Se perguntava, fascinada pela dedicação do menino. Sentia uma mistura de curiosidade e preocupação. Parece tão absorto, tão alheio ao mundo ao seu redor. Será que esta biblioteca é seu único refúgio? Mariana não conseguia afastar esses pensamentos, sua mente voltando repetidamente ao menino. Mariana decidiu que precisava fazer algo a respeito. Vou me aproximar dele hoje, decidiu, sentindo uma determinação firme. Não queria assustá-lo, mas sentia que precisava conhecê-lo melhor, entender seu mundo. Talvez possa ajudá-lo de alguma forma, pensou, já imaginando maneiras de oferecer apoio sem invadir sua privacidade. Mariana sabia que a biblioteca era um lugar de paz e queria manter esse ambiente seguro para o menino. No entanto, ao se aproximar do menino, ouviu Dona Helena pedindo sua ajuda para encontrar um dos livros, o que a fez desistir do plano.
Bom dia, Helena. Encontrou algo interessante hoje? Perguntou com um sorriso enquanto ajudava a senhora a encontrar um livro de mistério que estava buscando. A leitura nos mantém jovens, não é? Disse Mariana enquanto guiava Helena até a seção correta. Sim, querida, ler é o melhor exercício para a mente, respondeu Helena com um sorriso cúmplice, pegando um livro e agradecendo a ajuda. Mariana continuou com sua rotina, mas sua mente estava focada no menino. Vou esperar o momento adequado, pensou, decidida a não assustá-lo. Queria que ele sentisse que a biblioteca era um lugar seguro, onde poderia encontrar amigos e apoio, além dos livros. Talvez possa sugerir algum livro que ele ainda não tenha lido, algo que o ajude a se abrir um pouco mais, refletiu, enquanto pensava nos títulos que poderiam interessar ao garoto. O relógio marcava o meio-dia e a biblioteca começava a se encher com mais visitantes. Mariana observava cada um deles, mas seus olhos sempre voltavam ao menino. Quem é ele? Qual é sua história? A curiosidade e a preocupação eram constantes em sua mente. Mariana sabia que não poderia ignorar isso por muito mais tempo. Precisava descobrir mais sobre aquele garoto e talvez encontrar uma maneira de ajudá-lo. Mariana lembrou de uma ocasião em que uma jovem havia encontrado um lar adotivo através da biblioteca. Lembro como um simples gesto pode mudar uma vida, pensou, decidida a fazer o que fosse necessário para ajudar o menino. Se eu puder ser um farol de esperança para ele, já terá valido a pena. Mariana sabia que não podia resolver todos os problemas do mundo, mas estava decidida a fazer a diferença na vida de quem pudesse alcançar. A tarde avançava e a biblioteca se enchia de uma suave luz dourada. Mariana continuava organizando os livros, mas seus pensamentos estavam sempre com o menino. Vou me aproximar dele quando a biblioteca estiver mais tranquila, decidiu, esperando que o momento mais calmo permitisse uma conversa sem pressa. Preciso saber o que o traz aqui todos os dias e ver como está, pensou enquanto reorganizava alguns livros na estante de literatura juvenil. Mariana estava ocupada organizando os livros nas estantes enquanto a biblioteca começava a esvaziar, imersa em sua rotina habitual, quando notou algo que a fez parar. Em um canto quase escondido entre as estantes, ainda estava o menino de roupas gastas e mãos calejadas. Ele segurava o mesmo livro com força, como se aquele objeto fosse a última esperança em um mar de desesperação. A hora é agora. Preciso falar com ele e descobrir o que está lendo. Estará bem? Pensou Mariana, intrigada ao ver lágrimas silenciosas começarem a correr pelo rosto do garoto. Decidida a descobrir mais, Mariana se aproximou lentamente, tentando não assustá-lo. Olá, sou Mariana, a bibliotecária, disse suavemente, tentando não interromper o momento, mas ao mesmo tempo querendo oferecer algum consolo. O menino levantou os olhos, revelando uma profundidade de tristeza que fez o coração de Mariana doer. Que livro você está lendo? Perguntou, sentando-se ao seu lado, mantendo a voz baixa e amável. O menino hesitou, mas depois, com mãos trêmulas, mostrou-lhe a capa. Era um relato sobre trabalho infantil, um tema pesado e doloroso, especialmente para alguém tão jovem. Meu nome é Gustavo, disse finalmente, sua voz quebrada e quase inaudível. Mariana sentiu um nó se formar na garganta enquanto olhava para o livro e depois para Gustavo. Esse é um livro muito intenso, Gustavo. Está tudo bem se quiser falar sobre o que está sentindo, disse, tentando encorajá-lo a se abrir. Gustavo olhou para o chão, suas mãos apertando o livro com mais força. A história é parecida com a minha vida. Todos esses meninos são iguais a mim, murmurou, sua voz carregada de um peso que nenhum menino deveria carregar. Mariana então percebeu a profundidade da dor nos olhos de Gustavo e começou a suspeitar que havia algo terrivelmente errado em sua vida. Mariana notou os calos nas mãos de Gustavo, sinais claros de trabalho árduo e exaustivo. Não é normal que um menino da sua idade tenha mãos assim, pensou, sentindo uma crescente preocupação. Você trabalha, Gustavo? Perguntou,
tentando não soar acusatória, mas cheia de preocupação genuína. Gustavo levantou a cabeça abruptamente, seus olhos mostrando medo. Preciso ir. Não posso falar com você, disse rapidamente, levantando-se e devolvendo o livro à estante. Desculpe, mas realmente tenho que ir, repetiu, saindo apressadamente da biblioteca antes que Mariana pudesse dizer algo mais. Mariana ficou parada por um momento, observando Gustavo sair, seu coração apertado de preocupação. Algo está muito errado, pensou, decidida a fazer algo para ajudar aquele menino. Sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que não poderia fazer isso sozinha. Vou seguir meu instinto, decidiu, caminhando em direção ao telefone. Ligou para a polícia, relatando suas suspeitas sobre a situação de Gustavo, detalhando as condições que havia notado e sua preocupação com o bem-estar do menino, pedindo que fizessem uma visita à biblioteca no dia seguinte para conversar. Espero que possam fazer algo, pensou enquanto aguardava uma resposta. Depois da ligação, Mariana saiu da biblioteca com um sentimento de determinação. Vou encontrar Gustavo e descobrir o que está realmente acontecendo, decidiu, seguindo o caminho que ele havia tomado. Caminhou pelas ruas do bairro, mantendo uma distância segura para não ser notada. Finalmente, viu Gustavo dobrar uma esquina e se apressou a segui-lo. O que encontrou a chocou profundamente. Gustavo entrou em um edifício velho e mal conservado, que parecia mais uma ruína do que um lugar de trabalho. Mariana ficou do lado de fora, observando pelas janelas sujas e empoeiradas. Lá dentro, viu várias crianças, todas em condições deploráveis, trabalhando em máquinas antiquadas e perigosas. Isto é uma fábrica ilegal, pensou Mariana, seu coração acelerando ao perceber a gravidade da situação. As crianças trabalhavam sob a constante vigilância de capatazes brutais que não hesitavam em usar a violência para manter a ordem. Mariana observou em silêncio, horrorizada ao ver como Gustavo e as outras crianças eram tratados. Não posso deixar que isso continue, pensou, sentindo uma fúria crescente misturada com uma profunda tristeza. Devem ter sido retirados de suas casas, sequestrados e forçados a trabalhar aqui, deduziu, enquanto anotava todos os detalhes que podia, usando seu celular para tirar algumas fotos discretamente. Sabia que essas evidências seriam cruciais para qualquer ação futura. A polícia chegou à biblioteca no dia seguinte, atendendo ao chamado de Mariana. Precisamos localizar o menino e verificar suas condições, disse o policial enquanto Mariana explicava suas preocupações e o que havia descoberto. O horário habitual em que o menino chegava à biblioteca todos os dias estava próximo. Até que finalmente apareceu. Assim que o viram, os policiais o abordaram e o levaram a um canto para interrogá-lo. Mariana esperava ansiosamente, desejando que Gustavo tivesse coragem de contar a verdade. Por favor, Gustavo, diga a eles o que está acontecendo, pensou, seu coração batendo forte enquanto os policiais começavam a fazer perguntas. Gustavo parecia mais nervoso do que nunca. Está tudo bem, insistiu, seus olhos cheios de medo. Trabalho para ajudar minha família, não há nada de errado. Não sei o que essa mulher pensou, mas não estou sendo explorado. Tudo o que faço é intencional, por vontade própria, mentiu, sua voz trêmula. Mariana podia ver o pavor em seus olhos, a mesma tristeza profunda que lhe havia mostrado antes. Sem provas concretas, a polícia não podia fazer nada além de liberar Gustavo, deixando Mariana frustrada e ainda mais decidida a ajudar. Mariana sentiu um peso esmagador de culpa ao ver Gustavo sair novamente para aquela vida miserável. Eu falhei, pensou. Mas sabia que não podia desistir. Vou segui-lo de novo e descobrir mais sobre onde vive. Me sinto mal por fazer isso, mas ao mesmo tempo sei que posso estar certa e talvez acabe valendo a pena, decidiu, consciente dos riscos. Observou Gustavo de longe, traçando novamente cada detalhe do caminho que ele tomava. Quando finalmente chegou à fábrica novamente, Mariana soube que precisava agir com cautela.
Preciso planejar uma estratégia para resgatar Gustavo e todas as crianças. No entanto, não posso continuar acusando sem provas, pensou, sentindo um novo senso de propósito. Nos dias seguintes, Mariana continuou seguindo Gustavo discretamente, tomando notas detalhadas sobre a rotina da fábrica e as condições de trabalho que podia observar de longe. O menino, assim como outros da mesma idade que também estavam lá, era obrigado a carregar equipamentos pesados pela fábrica, sem direito a reclamar ou pedir ajuda. Essas crianças estão vivendo um pesadelo. Se estou certa, estão sendo forçadas a fazer trabalho pesado e possivelmente sem nenhuma remuneração, refletiu, seu coração se partindo a cada nova descoberta. Começou a elaborar um plano, sabendo que precisaria de aliados na comunidade para ter sucesso. Não posso fazer isso sozinha, reconheceu, decidida a mobilizar todas as forças possíveis para resgatar as crianças e acabar com essa injustiça. Mariana sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio para ajudar Gustavo e as outras crianças. Farei o que for necessário para tirá-los dessa situação, prometeu a si mesma enquanto continuava planejando. Sabia que o tempo estava contra ela, mas sua determinação era inquebrantável. Essas crianças merecem uma oportunidade de viver uma vida digna. Sei que Gustavo acabará aceitando o plano, pensou, sua mente já trabalhando em possíveis estratégias e alianças. Naquela noite, Mariana mal conseguia dormir, sua mente inundada de pensamentos sobre Gustavo e as outras crianças. Como posso mobilizar a comunidade sem levantar suspeitas? Se perguntava, tentando encontrar a melhor abordagem. Decidiu que começaria a falar com algumas pessoas de confiança, explicando a situação e pedindo ajuda. Se todos nos unirmos, poderemos fazer a diferença, pensou, sentindo um fio de esperança. Mariana começou a conversar com vizinhos e amigos próximos, testando sua confiança e vendo se aceitariam ajudar, mas ainda duvidosa sobre contar-lhes o que havia descoberto. Uma tarde, falava com João, um de seus colegas mais próximos na comunidade. João, acho que descobri algo terrível acontecendo aqui na cidade. Quero contar a todos e pedir ajuda, mas não sei se me entenderão, explicava Mariana, mas ainda era muito misteriosa e insegura em suas palavras. João se mostrou disposto a ajudar. Mariana, você sabe que pode confiar em mim para qualquer coisa. Não importa o que esteja acontecendo, podemos resolver juntos, disse João, oferecendo-se para participar de qualquer plano que Mariana tivesse. Mariana sentiu uma onda de gratidão e alívio, sabendo que não estava sozinha nessa luta. Entendo, João. Muito obrigada. Prometo que te contarei tudo. Só espera até que eu entenda mais sobre o que está acontecendo. Tão logo João se foi e Mariana estava sozinha, começou a pensar em um plano que envolvesse a comunidade. Precisamos de uma abordagem coordenada, disse em voz alta para si mesma. A segurança das crianças é a prioridade, enfatizou enquanto planejava cada etapa com cuidado. Sabia que qualquer erro poderia colocar todos em perigo, mas estava confiante de que com a ajuda certa, poderiam ter sucesso. Enquanto finalizava os detalhes do plano, Mariana sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Vamos conseguir, pensou, olhando para o futuro com determinação. Sabia que a jornada seria difícil, mas estava pronta para enfrentar todos os desafios que viessem por Gustavo e por todas as crianças. Não vou desistir, prometeu a si mesma, sentindo-se mais determinada do que nunca. A luta apenas começava, mas Mariana sabia que se conseguisse unir o bairro, poderiam fazer a diferença e trazer um pouco de luz à escuridão que envolvia essas vidas jovens e inocentes. Os dias passaram e a tensão na fábrica aumentava a cada momento. Os capatazes, liderados por um homem chamado Rodolfo, começaram a suspeitar que alguém estava tentando ajudar Gustavo e as outras crianças. Rodolfo era um homem de expressão severa e olhar penetrante, sempre atento a qualquer sinal de desobediência. Começou a observar mais de perto Gustavo, percebendo que algo havia mudado no comportamento do garoto.
O que você está fazendo, garoto? Pensava Rodolfo, seu olhar fixo em Gustavo enquanto ele trabalhava. Rodolfo aumentou a vigilância na fábrica, ordenando aos outros capatazes que ficassem atentos a qualquer atividade suspeita. Quero saber se alguém está tentando se meter em nossos assuntos, disse, sua voz dura e fria. Começou a fazer perguntas, criando um ambiente ainda mais opressivo e perigoso para as crianças. Você falou com alguém lá fora? Perguntava repetidamente, sua voz carregada de desconfiança. Gustavo sentia o peso da pressão aumentar a cada dia, seu medo crescendo com cada olhar de Rodolfo. Então negava tudo de que era acusado. Mariana, enquanto isso, continuava sua investigação, sem perceber que Rodolfo estava cada vez mais desconfiado. Tenho que ser cuidadosa, pensava enquanto seguia Gustavo e observava a fábrica de longe. Sabia que qualquer movimento em falso poderia arruinar tudo, mas Mariana estava determinada a ajudar Gustavo, mesmo que isso significasse arriscar sua própria segurança. Não posso abandoná-lo agora, decidiu, sua resolução fortalecida a cada dia. Rodolfo começou a suspeitar de Mariana quando a viu pela terceira vez perto da fábrica, o que o fez se perguntar se ela era apenas uma mulher comum ou talvez uma espiã. Quem é essa mulher? Se perguntou, observando-a de longe. Decidiu segui-la, esperando descobrir se ela estava envolvida em algo que pudesse ameaçar os negócios da fábrica. Rodolfo era um homem astuto, acostumado a lidar com situações perigosas. Não vou deixar que ninguém arruine o que construímos aqui, pensou, sua mente já formulando um plano para lidar com a possível ameaça. Mariana não sabia que estava sendo seguida. Continuava com sua rotina, dividida entre a biblioteca e a investigação sobre a fábrica. Nesse mesmo dia, ao sair dos arredores da fábrica, notou que um homem a observava de longe. Era Rodolfo, e ele usava uma máscara que cobria seu rosto. Seu coração se acelerou. Será que estou sendo paranoica? Pensou, tentando manter a calma, mas o sentimento de inquietação não a deixava em paz. Mariana decidiu tomar um caminho diferente para casa, na esperança de despistar o homem, mas ele continuou seguindo-a a uma distância segura. Finalmente, quando Mariana virou uma esquina, Rodolfo a alcançou. Senhora, sabemos o que está tentando fazer, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é você? Perguntou, tentando ocultar o medo em sua voz. O homem se aproximou mais, seu rosto sombrio e ameaçador. O dono da fábrica já sabe de tudo e não vai deixá-la continuar, disse ele, sem revelar sua identidade como o líder da organização criminosa, olhando-a diretamente nos olhos. Conhecemos sua rotina, sabemos onde você mora. Pare agora ou haverá consequências. Mariana sentiu o terror apertar seu coração e permaneceu calada todo o tempo até que o homem desapareceu no horizonte. Mas sua determinação não vacilou. Não posso abandonar Gustavo, pensou, mesmo quando o homem deixava claro que estava sendo observada. Estão me ameaçando, mas isso só significa que estou no caminho certo, decidiu, seu ânimo renovado. Sabia que os riscos estavam aumentando, mas seu desejo de ajudar Gustavo superava qualquer medo. Vou encontrar uma maneira de tirá-lo de lá, não importa o que aconteça, prometeu a si mesmo enquanto caminhava para casa, ainda sentindo os olhos do homem em suas costas. No dia seguinte, Mariana tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas não podia ignorar a crescente sensação de perigo. Tenho que ser mais cuidadosa, pensou enquanto organizava os livros na biblioteca. Seus pensamentos estavam constantemente em Gustavo e na fábrica, tentando encontrar uma nova abordagem para ajudá-lo. Gustavo começou a reconsiderar sua negação inicial à ajuda de Mariana. Ela está em perigo por minha causa, pensava, sentindo-se culpado e confuso. Lembrava da amabilidade em seus olhos, a maneira como realmente parecia se importar. Talvez eu devesse aceitar sua ajuda, refletiu, mas o medo das possíveis consequências o paralisava. E se eles descobrirem?
E se algo acontecer com ela por minha causa? Esses pensamentos o atormentavam, criando um conflito interno que o deixava cada vez mais angustiado. Logo, Rodolfo se aproximou do garoto com mais tarefas. Gustavo, quero que esse banheiro esteja reluzente em 30 minutos. Se você se atrasar, terá trabalho dobrado mais tarde. Eu não falharia se fosse você. O tom de Rodolfo fez Gustavo estremecer, e ele o seguiu sem vacilar. Enquanto Gustavo trabalhava na fábrica, sua mente estava longe, pensando nas palavras de Mariana e nas ameaças de Rodolfo. Não posso continuar assim, pensou, sentindo-se preso em uma situação sem saída. Começou a observar Rodolfo e os outros capatazes, tentando encontrar um momento de fraqueza, um instante em que pudesse escapar sem ser notado. Preciso de um plano, decidiu, começando a formular ideias em sua mente, mas sempre voltando ao medo das repercussões. Mariana, apesar do medo constante, continuava planejando maneiras de ajudar Gustavo. Talvez possa encontrar um lugar seguro para ele, pensava enquanto folheava um livro sobre justiça social, buscando inspiração e coragem. Se eu puder convencê-lo a confiar em mim, poderemos sair dessa juntos, decidia, determinada a encontrar uma solução. Mariana sabia que não podia fazer isso sozinha e começou a buscar aliados discretamente, pessoas em quem poderia confiar para ajudar na missão de resgatar Gustavo. Gustavo começou a ver Mariana como sua única esperança. Ela é a única que realmente se importa, refletia, lembrando da gentileza e preocupação em seus olhos. Mas o medo ainda o segurava, uma barreira quase impossível de atravessar. E se fizerem mal a ela por minha causa, pensava, a culpa e o medo pesando em sua mente. Sabia que tinha que tomar uma decisão, mas o que precisava fazer parecia impossível. Enquanto Mariana continuava discretamente com seus planos, sabia que precisava de provas concretas para convencer a polícia a agir. Preciso de evidências antes que seja tarde demais, pensava enquanto planejava sua próxima visita à fábrica. Sabia que Rodolfo estava mais atento agora, mas também sabia que cada dia que passava era um dia mais de sofrimento para Gustavo e as outras crianças. Tenho que ser inteligente a respeito, decidiu, sua mente trabalhando em um plano detalhado para coletar provas sem ser descoberta. Finalmente, Gustavo decidiu que precisava falar com Mariana novamente. Não posso continuar assim, pensava, sentindo a urgência crescer em seu peito. A única maneira de sair dessa situação era confiar em Mariana e aceitar sua ajuda. Vou encontrá-la e contar tudo, decidiu, sua mente finalmente resolvida. Mas o medo ainda estava lá, uma sombra constante. Espero que ela possa me ajudar a escapar, pensava enquanto se preparava para o encontro que poderia mudar sua vida. Mariana, sentindo que algo estava prestes a acontecer, se preparou para o pior. Estou pronta para enfrentar qualquer coisa, pensou enquanto revisava seu plano mais uma vez. Sabia que Gustavo estava perto de tomar uma decisão e que precisava estar preparada para qualquer eventualidade. Vou proteger Gustavo a todo custo, prometeu a si mesma, sentindo uma nova onda de determinação. A luta apenas começava, mas Mariana estava pronta para enfrentar qualquer desafio para garantir a segurança de Gustavo e das outras crianças. Mariana e Gustavo se encontraram discretamente na biblioteca depois do horário de atendimento naquele mesmo dia. Mariana observava a determinação no rosto do menino, apesar de toda a angústia que carregava. Precisamos de um plano sólido para sua fuga, disse Mariana, olhando diretamente nos olhos de Gustavo. Eu sei, respondeu Gustavo, sua voz firme, mas com um rastro de medo. Mas como vamos fazer isso sem que Rodolfo e os outros capatazes descubram? Perguntou, revelando sua preocupação. Mariana explicou que tinha pensado em vários pontos de encontro e estratégias para despistar os capatazes. Nos encontraremos no parque atrás da fábrica. É um lugar onde você pode chegar facilmente sem levantar suspeitas, sugeriu Mariana. E de lá, iremos para a casa de uma amiga de confiança que está disposta a ajudar, continuou, sua mente já visualizando cada etapa do plano.
Gustavo ouvia atentamente, assentindo com a cabeça. Precisamos garantir que ninguém nos siga, disse ele, pensando na constante vigilância na fábrica. Posso tentar sair mais cedo do trabalho, inventar alguma desculpa, sugeriu, tentando contribuir com ideias. No dia seguinte, Mariana envolveu mais amigos de confiança para ajudar na execução do plano. Uma dessas amigas era Helena, a senhora mais velha que frequentava a biblioteca há anos. Helena, preciso de sua ajuda, disse Mariana um dia depois de compartilhar a história de Gustavo com ela. Claro, querida, o que você precisar, respondeu Helena, sua voz suave e compreensiva. Mariana explicou os detalhes do plano e Helena prontamente ofereceu sua casa como um ponto de passagem seguro. Podemos esconder Gustavo lá até conseguirmos levá-lo para um lugar mais seguro, disse ela, sua determinação evidente. Gustavo, por sua vez, começou a preparar suas coisas em segredo. Sabia que tinha que ser cuidadoso para não levantar suspeitas. Tenho que esconder o essencial, pensava enquanto separava algumas roupas e objetos pessoais. Não posso deixar nada à vista que mostre que estou planejando escapar, continuava, sentindo a adrenalina aumentar a cada momento. Gustavo escondeu tudo em um buraco no chão, coberto por uma tábua solta, esperando o momento adequado para pegar suas coisas e sair. Enquanto isso, Mariana estava do lado de fora, coordenando os preparativos para garantir que tudo estivesse pronto. Temos que estar preparados para qualquer imprevisto, pensava enquanto discutia o plano com os aliados da comunidade. Mariana também conversava regularmente com Helena, assegurando-se de que todos os detalhes estivessem alinhados. Vamos conseguir tirá-lo de lá, dizia Helena, sempre otimista e encorajadora. Mariana se sentia grata por ter aliados tão dedicados e comprometidos com a causa. No dia da fuga, Mariana e Gustavo estavam nervosos, mas prontos para agir. Tudo está pronto? Perguntou Gustavo enquanto se encontrava com Mariana em um canto perto da fábrica, onde o menino não deveria estar. Sim, estamos prontos, respondeu Mariana, tentando manter a calma em uma situação tão perigosa. No entanto, no último momento, algo deu errado. Começaram a ouvir passos e então Mariana se escondeu. O capataz apareceu no local, olhando ao redor como se estivesse procurando alguém. O homem era Rodolfo, que logo encontrou o menino. Garoto, o que está fazendo aqui? Esta área está proibida para vocês. Volte para a fábrica e limpe tudo no andar de cima 3 vezes como castigo. Assim, voltaram para a fábrica. O primeiro intento de fuga havia falhado, como se alguém tivesse contado aos capatazes que o menino estaria lá naquela hora, pois Rodolfo sabia sua localização exata. Gustavo foi capturado novamente, aumentando a tensão e o perigo para ambos. Estivemos a ponto de sair daqui, pensou Mariana, seu coração batendo rápido enquanto saía de seu esconderijo. Alguém deve ter informado aos capatazes, mas quem? Pensou, sentindo a frustração crescer. Gustavo estava visivelmente afetado, mas a determinação em seus olhos não diminuiu. Não posso acreditar, estivemos tão perto. Temos que tentar de novo, pensou ele, sua voz cheia de coragem. Não podemos desistir agora, pensou Mariana, sentindo a mesma determinação. Quando Rodolfo saiu levando o menino, Mariana deixou seu esconderijo. Sabia que precisava de mais ajuda para garantir o sucesso do próximo intento. Juntos somos mais fortes, pensou enquanto decidia buscar mais apoio na comunidade. Começou a conversar com outros amigos e membros da comunidade, compartilhando a história de Gustavo e pedindo ajuda. Precisamos resgatar essas crianças, dizia Mariana enquanto contava sobre as horríveis condições da fábrica. As reações das pessoas eram de choque e indignação. João era um deles. Como algo assim pode acontecer aqui? Era disso que você falava naquele dia? Perguntava, oferecendo prontamente seu apoio. Helena era um dos pilares desse apoio. Amiga minha, Mariana, estamos juntas nisso.
Essas crianças não merecem sofrer nas mãos de pessoas horríveis como esses homens. Vou reunir algumas pessoas de confiança, disse enquanto discutiam as estratégias. Mariana e seus aliados se reuniram em segredo para planejar uma intervenção mais coordenada. Precisamos de um plano detalhado e preciso, disse Mariana enquanto todos ouviam atentamente. Discutiram estratégias, possíveis riscos e formas de garantir a segurança das crianças. Temos que pensar em todas as possibilidades, sugeriu Helena, sempre prática e sensata. Durante essas reuniões, todos concordaram que a segurança das crianças era a máxima prioridade. Se algo sair mal, temos que garantir que eles estejam seguros, enfatizou Mariana enquanto traçavam rotas de escape e pontos de encontro. Helena, você pode realmente oferecer sua casa como ponto de apoio? Perguntou Mariana, e Helena prontamente aceitou. Claro, minha casa estará sempre aberta para eles, afirmou, seu compromisso inabalável. Enquanto planejava, Mariana começou a notar algo estranho no comportamento de Helena. Ela parece mais preocupada do que o normal, pensou Mariana, mas decidiu não comentar nada no momento. Talvez seja só o estresse da situação, refletiu, tentando se concentrar no plano. No entanto, a sensação de que algo estava errado não a deixava em paz. Passaram-se 2 dias desde a primeira reunião. Finalmente, em um segundo encontro da comunidade, Helena pediu para falar com Mariana em particular. Mariana, preciso te contar algo, disse sua voz trêmula. Mariana sentiu o estômago apertar. O que aconteceu? Perguntou preocupada. Helena respirou fundo, seus olhos cheios de culpa. Meu filho Rodolfo é um dos capatazes da fábrica, confessou, sua voz quase um sussurro. Ele descobriu o plano que fizemos e o impediu. Eu sinto muito, mas tive que contar a ele, continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana sentiu uma mistura de choque e traição. Você contou para ele sobre o primeiro plano de fuga, quando Rodolfo nos encontrou e levou Gustavo de volta à fábrica? Perguntou incrédula. Sim, não tive escolha. Ele ameaçou fazer algo terrível com os jovens da fábrica se eu não o ajudasse, respondeu Helena, soluçando. Mariana sabia que a situação havia se tornado ainda mais perigosa. Isso coloca todos em risco, pensou, tentando processar a traição. Mas não posso culpar completamente Helena, ela estava sob pressão, refletiu, tentando manter a calma. Mariana sabia que precisava agir rapidamente para evitar um desastre. Temos que mudar o plano imediatamente, decidiu, sua mente já trabalhando em uma nova estratégia. Vou avisar a Gustavo e aos demais. Temos que estar preparados para qualquer coisa, pensou enquanto tentava acalmar Helena. Está tudo bem, Helena. Vamos resolver isso, disse, tentando manter viva a esperança. Sabia que a luta estava longe de terminar, mas estava mais decidida do que nunca a garantir a segurança de Gustavo e das outras crianças. Depois de um tempo, voltaram à reunião. Mariana sabia que com a traição de Helena, precisavam reavaliar seu plano de fuga. Temos que ser ainda mais cuidadosos agora, disse aos aliados reunidos na biblioteca. Rodolfo está ciente de nossos movimentos, e isso aumenta o perigo para todos. Os rostos ao seu redor mostravam uma mistura de medo e determinação. Não podemos desistir, continuou Mariana, sua voz carregada de convicção. Essas crianças dependem de nós. Os presentes assentiram, cada um entendendo a gravidade da situação. Então, qual é o novo plano? Perguntou João, sua expressão séria. Mariana respirou fundo, sabendo que precisavam de um esquema mais detalhado e coordenado. Vamos criar uma distração na fábrica, começou ela, explicando que precisavam de uma maneira de desviar a atenção dos capatazes enquanto Gustavo e as outras crianças escapavam. Precisamos de um voluntário para criar essa distração, acrescentou, olhando ao redor da sala. João se ofereceu para a tarefa.
Posso causar uma confusão suficiente para que todos fiquem ocupados, disse João, sua voz cheia de determinação. Precisamos sincronizar nossos movimentos. Qualquer atraso pode ser fatal. Mariana agradeceu a João, sentindo um fio de esperança crescer dentro dela. Temos que fazer isso bem, pensou, sua mente já trabalhando nos detalhes finais. Enquanto isso, Gustavo estava de volta à fábrica, tentando manter a calma. Sabia que qualquer deslize poderia significar o fim de suas oportunidades de fuga. Tenho que estar atento, pensou, observando os capatazes, que agora pareciam ainda mais vigilantes. Rodolfo, em particular, parecia suspeitar de cada movimento. Será que Mariana vai voltar para me buscar? Pensou Gustavo, sentindo o peso da pressão sobre seus ombros. No dia marcado para a fuga, Mariana e seus aliados estavam preparados. Tudo está pronto? Perguntou encontrando João antes de se dirigir à fábrica. Sim, estamos prontos, respondeu João, ajustando seu disfarce. Ele havia planejado se passar por um trabalhador temporário para entrar na fábrica sem levantar suspeitas. Vamos começar a distração exatamente às 15 horas, instruiu Mariana. Gustavo e as crianças estarão prontas para sair pela parte traseira. A tensão era palpável enquanto o relógio marcava a hora acordada. João e os outros homens passaram despercebidos pela segurança, vestidos como os capatazes, e começaram a causar confusão, derrubando caixas e criando um alvoroço suficiente para atrair a atenção dos capatazes. Rodolfo imediatamente correu para ver o que estava acontecendo, deixando seu posto de vigilância. Agora é a nossa chance, sussurrou Gustavo aos outros meninos que trabalhavam lá, começando a se mover em direção à saída traseira. Mas de repente algo deu errado. Um dos meninos tropeçou, fazendo barulho suficiente para alertar Rodolfo. O que está acontecendo aqui? Gritou ele, virando-se rapidamente. Gustavo sentiu seu coração disparar. Corram! Gritou, empurrando os outros meninos em direção à saída. A fuga quase se tornou um desastre, mas milagrosamente conseguiram escapar por um triz, correndo pelas ruas até o ponto de encontro seguro, guiados por João que corria à frente. Mariana observou as crianças correrem em direção à segurança, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Conseguimos, pensou. Mas sabia que a luta estava longe de terminar. Ela mesma ainda estava muito perto da fábrica, com o risco de ser descoberta pelos homens. Preciso sair daqui sem ser vista, pensou. Mas antes que pudesse se mover, sentiu uma mão forte agarrar seu braço. Você! O que está fazendo aqui? Gritou Rodolfo, seu rosto contorcido de ira. Mariana tentou se soltar, mas Rodolfo era muito forte. Você acha que pode simplesmente levar meus trabalhadores? Bramiu, puxando Mariana para dentro da fábrica. Dentro do prédio, Mariana foi empurrada para uma sala trancada. Você vai pagar por isso, disse Rodolfo, seu olhar cheio de ódio. Vou garantir que nunca mais interfira em nossos negócios. Mariana, apesar do medo, se manteve firme. Você não pode continuar fazendo isso, disse, sua voz tremendo, mas cheia de coragem. Essas crianças merecem uma vida melhor. Rodolfo apenas riu, um som frio e sem alegria. Ninguém vai me deter, respondeu, saindo da sala e trancando a porta atrás de si. Mariana ficou sozinha na escuridão, seu coração batendo forte. Tenho que encontrar uma maneira de sair daqui, pensou, olhando ao redor da sala em busca de alguma forma de escape. Mas a sala estava vazia, sem janelas e com uma porta de metal sólida. Preciso manter a calma, disse a si mesma, tentando pensar em uma solução. Sabia que Gustavo e os outros meninos estavam seguros, e isso lhe dava forças. Eles estão a salvo, e isso é o que importa, pensou, respirando fundo. Enquanto isso, Gustavo estava com os outros meninos em um lugar seguro, junto a João e os outros homens. Mas sua mente estava com Mariana.
Ela ainda está lá, pensava, sentindo uma onda de culpa e preocupação. Preciso fazer algo. Sabia que não podia simplesmente deixar Mariana para trás. Ela arriscou tudo por nós, disse aos outros meninos, sua voz cheia de determinação. Tenho que encontrar uma maneira de ajudá-la. Gustavo notou que Helena, a mulher que sempre falava com Mariana na biblioteca, estava por perto e decidiu pedir ajuda. Vou falar com Helena, pensou, sabendo que ela tinha bom coração, mas sem saber o que havia acontecido. Aproximando-se ansioso de Helena, Gustavo mantinha uma expressão de urgência. Helena, precisamos salvar Mariana. Acho que ela foi capturada, explicou Gustavo, a ansiedade clara em sua voz. Precisamos de ajuda para resgatá-la. Helena, apesar do medo que sentia de seu filho Rodolfo, sabia que tinha que ajudar. Vamos encontrar uma maneira, disse ela, seu rosto sério. Mas precisamos de um plano. Precisando unir forças, se reuniram na casa de Helena, que estava perto da fábrica. A comunidade, liderada por João, rapidamente se mobilizou. Não podemos deixá-la lá, dizia João enquanto as pessoas se aproximavam, se preparando para agir. A solidariedade e a coragem dos envolvidos eram palpáveis. Vamos fazer isso juntos, disse Helena enquanto discutiam estratégias, e todos estavam determinados a planejar um resgate eficaz. Temos que ser cuidadosos, mas não podemos tardar nem um minuto mais, disse João, ainda se recuperando do caos que havia ajudado a causar. Eles estarão esperando qualquer movimento. Durante a reunião, Helena se levantou visivelmente perturbada. Há algo que preciso confessar a todos vocês, começou, sua voz trêmula. Todos se viraram para ela, atentos. Meu filho Rodolfo é um dos capatazes da fábrica. Ele é um dos comandantes da operação e possivelmente é também responsável por manter Mariana prisioneira na fábrica, disse ela, suas palavras saindo como um peso enorme sendo levantado de seus ombros. Ele me ameaçou. Da primeira vez, contei tudo a Mariana, mas não sei o que fazer agora que ele está com ela, continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sinto muito, mas não tive escolha. Prometo que ajudarei no que for necessário. A tensão na sala era palpável, mas a determinação de todos era ainda maior. Vamos resgatar Mariana, disse João, sua voz cheia de convicção. Precisamos de um novo plano, algo que Rodolfo não possa prever. Enquanto discutiam as novas estratégias, Gustavo sentiu um fio de esperança. Vamos conseguir. Precisamos, pensou, sabendo que com a ajuda de todos, poderiam superar qualquer obstáculo. Mariana, ainda prisioneira na sala escura, não sabia o que estava acontecendo lá fora, mas confiava em Gustavo e nos outros. Eles virão me buscar, pensou, mantendo a esperança viva. Sabia que a luta estava longe de terminar, mas estava pronta para enfrentar qualquer coisa por Gustavo e por todas as crianças. Não vou desistir. Esse homem não nos vencerá. Já estamos tão perto, prometeu a si mesma, sentindo uma nova onda de determinação. O grupo, agora unido e mais cauteloso do que nunca, estava pronto para agir. Vamos salvar Mariana e acabar com essa fábrica de uma vez por todas, custe o que custar, disse João, sua voz firme e cheia de propósito. E meu filho vai pagar pelo que fez com todas essas crianças, disse Helena, sua voz firme. A batalha apenas começava, mas com coragem e solidariedade, sabiam que poderiam vencer. Ao cair da noite, Mariana esperava ansiosamente, seu coração batendo rápido no silêncio opressivo da sala escura. Vão vir. Sei que em algum momento virão, repetia a si mesma, tentando manter a esperança viva. Enquanto isso, do lado de fora, Gustavo e o grupo de resgate estavam prontos para agir. Vamos começar a distração agora, disse João, dando a sinalização para iniciar a operação. Dessa vez, Helena foi quem começou a criar uma confusão na entrada da fábrica, fazendo barulho, gritando coisas aleatórias e atraindo a atenção dos capatazes.
Essa é a voz da minha mãe? O que está acontecendo aqui? Gritou Rodolfo, correndo em direção ao barulho. Enquanto ele se afastava de sua posição de vigilância, Gustavo e os outros se moveram rapidamente em direção à sala onde Mariana estava prisioneira. Precisamos ser rápidos, sussurrou Gustavo, o mais pequeno e rápido do grupo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo enquanto corriam. Ao chegar à porta da sala, João usou uma chave de fenda para forçar a fechadura. Espero que funcione, murmurou ele enquanto a tensão crescia. Finalmente, a porta se abriu com um clique suave. Mariana, estamos aqui, disse Gustavo, entrando na sala. Mariana se levantou rapidamente, um sorriso de alívio iluminando seu rosto. Sabia que viriam, disse ela, abraçando Gustavo com força. Vamos sair daqui, acrescentou, sabendo que o perigo ainda não havia passado. Enquanto corriam pelos corredores escuros da fábrica, Mariana sentiu uma onda de gratidão e esperança. Estamos quase lá, pensou, mantendo-se perto de Gustavo e dos outros. No entanto, Rodolfo logo percebeu que a distração era apenas uma manobra. Estão tentando resgatar Mariana, gritou ele, correndo de volta ao prédio. João tentou detê-lo, mas Rodolfo estava determinado. Não vou deixar que a levem, rugiu, sua voz ressoando nos corredores. O enfrentamento final ocorreu no pátio da fábrica. Rodolfo alcançou Mariana e os outros, seu rosto contorcido de ira. Você não sairá daqui viva, ameaçou, avançando em direção a Mariana. João interveio, tentando contê-lo. Gustavo, ao perceber que a situação estava se tornando perigosa, gritou por ajuda. Polícia, rápido! A polícia, que havia sido alertada pelo grupo de resgate, chegou no momento exato. Solte-a! É hora de pagar por tudo que fez, disse Helena, aparecendo no pátio enquanto os oficiais apontavam suas armas para Rodolfo. Ele vacilou, sabendo que estava cercado. Mamãe, você me traiu. Isso ainda não acabou, disse antes de ser algemado e levado pelos policiais. Mariana sentiu um profundo alívio ao ver Rodolfo sendo levado. Estamos livres, pensou, abraçando Gustavo novamente. Após o resgate de Mariana, a polícia começou a investigar a fábrica com mais intensidade. Mariana, Gustavo e os outros membros do grupo de resgate colaboraram, fornecendo todas as informações e evidências que haviam coletado. Isso tem que acabar de uma vez por todas, disse Mariana na delegacia, decidida a ver a justiça ser feita. Durante a investigação, descobriram que Rodolfo não era o único envolvido no esquema de exploração infantil. Há outras pessoas por trás disso, revelou o comissário, mostrando documentos que ligavam a fábrica a uma rede maior de tráfico de crianças. Temos que pegar todos, afirmou enquanto as operações de busca e apreensão se intensificavam. Senhora Helena, fez bem em ajudar no resgate das crianças e de Mariana. Estamos dispostos a deixá-la fora das acusações, já que seu senso de justiça prevaleceu no final. Parabéns! Helena agradeceu, sabia que a luta ainda não havia terminado, mas sentia-se aliviada ao saber que as autoridades estavam agindo e que seu filho poderia um dia aprender a andar novamente no caminho da lei e da bondade. Gustavo, embora livre, ainda estava lidando com os traumas do passado. Vou precisar de tempo para superar tudo isso, disse a Mariana, sua voz cheia de uma maturidade precoce. Mas com sua ajuda, sei que conseguirei. Mariana, emocionada, prometeu estar ao lado de Gustavo em cada passo do caminho. Nunca estará sozinho de novo, disse, segurando a mão do menino. Estamos juntos nisso. Enquanto a polícia desmantelava a fábrica, Mariana e Gustavo começaram a planejar o futuro. Quero estudar e ter uma vida melhor, disse Gustavo, seus olhos brilhando de esperança. Mariana apoiou totalmente a decisão. Vamos encontrar uma boa escola para você, prometeu, decidida a proporcionar a Gustavo todas as oportunidades que ele merecia.
sabia que a educação seria uma ferramenta poderosa para transformar a vida de Gustavo e afastá-lo do passado sombrio. Durante a investigação, a polícia descobriu que o chefe da rede de tráfico era, na verdade, um tio distante de Gustavo. Ele é o responsável por tudo isso, disse o oficial a Mariana enquanto ela processava a revelação impactante. Gustavo, ao ouvir a notícia, sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como pôde fazer isso comigo? Fui traído por alguém da minha própria família, perguntou, sua voz tremendo. Mariana sabia que essa revelação seria um golpe duro para Gustavo. Vamos enfrentá-lo juntos, prometeu, segurando firmemente a mão de Gustavo. Com o tio de Gustavo preso e a rede de tráfico desmantelada, a justiça finalmente foi feita. A comunidade celebrou a vitória, sentindo um alívio coletivo. Fizemos isso juntos, disse João, abraçando Mariana e os outros. A sensação de realização e justiça era palpável. Agora podemos seguir em frente, pensou Mariana, sabendo que a batalha havia valido a pena. Gustavo começou uma nova vida com a ajuda de Mariana e da comunidade. Quero ser advogado para ajudar outras crianças como eu, disse ele, decidido a transformar sua experiência em uma força para o bem. Mariana, emocionada, prometeu apoiar seus sonhos. Vamos conseguir juntos, disse ela, sentindo uma onda de orgulho por Gustavo. Com a ajuda da comunidade, Gustavo conseguiu uma bolsa em uma boa escola. Este é apenas o começo, pensou, seu coração cheio de esperança. Helena, apesar de sua traição, foi perdoada pela comunidade. Estava sob pressão, disse Mariana enquanto explicava a situação aos demais. Ela merece uma segunda chance. Helena, agradecida pelo perdão, prometeu se dedicar a ajudar as crianças da comunidade. Quero fazer algo bom com o tempo que me resta, disse ela, emocionada. Sua casa se tornou um lugar seguro para crianças necessitadas, um símbolo de redenção e esperança. João, que desempenhou um papel crucial no resgate, continua sendo um pilar da comunidade. Vamos garantir que algo assim nunca mais aconteça aqui, disse João enquanto trabalhavam em novos projetos de segurança comunitária. Mariana, ao seu lado, se sentia inspirada pela coragem e determinação de todos. Juntos somos mais fortes, pensou, sabendo que a união da comunidade era a chave para um futuro melhor. Mariana continuou trabalhando na biblioteca, mas agora com uma nova missão. Quero usar este espaço para educar e inspirar as crianças, disse enquanto organizava novos programas e atividades. A biblioteca se tornou um centro de aprendizagem e apoio, onde cada criança poderia encontrar esperança e oportunidades. A leitura pode mudar vidas, pensou, sentindo-se mais determinada do que nunca a fazer a diferença. No final, Mariana, Gustavo e a comunidade demonstraram que coragem e solidariedade podem superar qualquer obstáculo. Conseguimos, pensou Mariana, olhando para o futuro com esperança e determinação. Gustavo, ao seu lado, sabia que sua vida havia mudado para sempre, mas estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Estamos juntos, disse ele, sabendo que com o apoio de Mariana e da comunidade, poderia alcançar todos os seus sonhos. A história de Mariana e Gustavo se tornou um símbolo de esperança para muitos, mostrando que mesmo nas situações mais sombrias, a luz da solidariedade e da justiça pode prevalecer. E assim, com os corações cheios de gratidão e determinação, olharam para o futuro, prontos para construir um mundo melhor, um passo de cada vez. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.